Eu vou pedir para vocês, pode sentar por gentileza, vamos começar. Leandro, você primeiro. Em 3 tweets, resume o seu negócio e conta para a gente como começou e o que ele é hoje. Obrigado, Jean, pela oportunidade. Boa tarde, eu sou o Leandro, fundador da Veromobile. A Vero é um e-commerce de móveis e decoração com design exclusivo. Todos os nossos móveis são desenvolvidos ou pelo estúdio interno ou por designers convidados do mercado. E esses designers são convidados, eles trabalham no sistema de royalties. Todos os móveis passam por... Como o Jean contou, a marca surgiu primeiro no mundo digital. Então, todos esses móveis estão preparados para ser entregue no Brasil todo, eles vão desmontados. E dos diferenciais é que ele acompanha a chave de montagem. E essa é a Veromobile, nós estamos há 4 anos de operação. No ano passado, nós inauguramos a primeira loja aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, bem perto do Hub, ali no Hub do E-Commerce Brasil, na Oscar Freire. Legal. Bruno? Boa tarde. Vocês estão me escutando? Não, né? Tá. Tá? Agora estão me escutando? Agora tá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Bruno, sou da Chico Rei. A Chico Rei, a gente trabalha, basicamente, nosso carro-chefe são as camisetas. A gente já atingiu 80% do território nacional, vendendo criações nossas, de artistas convidados e de marcas parceiras nossas. A gente nasceu na Faculdade de Artes da Federal, nós somos de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nasceu como uma ideia de produzir em larga escala o que era criado na faculdade naquele momento. E isso já tem 12 anos que começou essa ideia e a gente faz esse ano 11 anos de e-commerce. Legal. Alguém quer começar com alguma pergunta? Recentemente eu assinei eu escrevi um artigo que acabou repercutindo bastante, que é a morte do revendedor no e-commerce. Então, como que o revendedor está espremido em todos os sentidos e o quanto que isso é, competitivamente falando, problemático, né? E o legal é que vocês dois já partem de uma das soluções que o artigo propõe, que é a marca própria, a construção de uma marca, e, para isso, fugir desse mercado tão caótico que se tornou a internet em termos de revenda, né? Baseado nisso, né, e como vocês começaram isso? Porque já é difícil vender bem na internet, ainda mais quando fala em marca própria. Então, Leandro, conta para a gente qual foi a sua estratégia para conseguir colocar uma nova marca no mercado, uma marca própria, e começar a escalar vendas. No começo, a questão de gerar uma marca nova, quando você monta um site, você tem 2 opções. Ou você se torna revendedor, que você vai entrar numa briga de preço, vai entrar numa disputa e não vai construir marca, porque você não vai ter condições de colocar uma margem sobre o produto. E foi aí que eu tomei a decisão de trabalhar com marca própria, ter o desenvolvimento próprio de produto, para trabalhar com uma margem melhor. E nisso eu consegui repassar essa margem para o consumidor, desenvolver uma marca bem ligada com a persona, com o meu público, para conseguir gerar esse volume, essa atração na marca. Então, até onde nós chegamos hoje com o investimento próprio, chega a ser um segredo. No início, nós colocamos praticamente 10% sobre o valor do custo do produto para reinvestir em marketing, não só em performance, mas sim em todo o conjunto de marca, fotografia, geração de conteúdo, mídias, para poder deixar o público apaixonado pelo nosso produto. Então, o desenvolvimento de marca própria envolveu todo esse equilíbrio de marca, performance e imagem, geração de conteúdo. Bacana. E vocês, Bruno, como foi? Como a Chico Rei existe há 11 anos, a realidade era muito diferente do que é hoje. Mas, ainda assim, eu acho que trabalhar com e-commerce é renascer de período em período, de tempo em tempos. E a Chico Rei, hoje, a gente passa por um momento, assim como nós, como pessoas, a gente imagina para que eu existo, quais as questões existenciais, para que eu estou nesse mundo. Nós também começamos a pensar nós como marca, por que a gente está nesse mundo, o que a gente quer resolver, o que a gente quer criar de problema para resolver.
E a gente entende hoje que a gente tem que resolver 3 problemas. A gente trabalha no mercado de moda. O mercado de moda tem uma exploração gigante das pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, tudo que é feito na Chico Rei é feito dentro da nossa casa. Todas as peças que são produzidas pela Chico Rei são desenvolvidas internamente para solucionar um problema do nosso cliente, que é comportamental. O que eu quero dizer? A camiseta, para a gente, é uma forma de expressão, uma tela em branco que eu posso dizer quem eu sou, é um ótimo iniciador de conversa. E, ao mesmo tempo, a gente quer interagir cada vez mais com a comunidade a qual a gente pertence. Então, hoje, basicamente, a Chico Rei existe para absorver recursos para a gente investir na nossa comunidade. Hoje, a nossa volta lá, a gente tem uma escola com 600 alunos que a gente está para os finalmente agora de acabar uma reestruturação inteira dessa escola, então eu tenho por que desistir. O meu existir é mudar a vida, seja do meu cliente, das pessoas que desenvolvem aquilo, e da comunidade em volta. A partir desse momento, eu entendo por que eu estou aqui, então fica muito mais fácil começar essa história de dizer para o meu cliente por que consumiu o meu produto. Eu tenho que entender o que eu sou, antes de tudo, e eu não acho que isso é fácil. A gente demorou 10 anos para entender melhor isso que a gente é. Muito legal, propósito, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Se vocês não fizerem pergunta, eu vou fazer todas elas, hein? Tem 2 aqui, gente. Por favor. A lá de trás pediu primeiro. Balança a mão. Aê. Boa tarde. A pergunta é Bruno, né? É, para o Bruno. Bruno. Você teve uma ideia diferente para fazer um e-commerce diferente, já pensando como seria a sua marca diferente, social, e você já contratou mão de obra própria desde o início? Ou você começou terceirizando e depois você foi criando o conceito do que seria a sua marca, vendo a evolução? Ou já nasceu como um projeto social pronto, assim? Não, eu acho que, na verdade, nada nasce pronto. A gente se constrói o tempo todo. Mas, quando a marca começou, era eu dentro do meu quarto, e a minha sócia. Então, não tinha o que era feito, era tudo terceirizado. E aí, nessa terceirização, a gente ia numa confecção e era um calor gigante, era uma condição de trabalho, salário super baixa. Então, a gente falou, bom, vamos mudar isso aí, pelo menos a nossa realidade. Eu não posso mudar do planeta todo, mas aonde eu estou inserido eu posso mudar. Então, depois de... isso foi há 6 anos atrás, a gente construiu a nossa primeira confecção, nossa estamparia, hoje tudo é interno, mas então a gente começou a desenvolver, quando a gente começou a ter recursos para isso, para desenvolver. E aí agora a gente entende que o problema nosso é o da comunidade. Se a gente não acredita mais em mudanças políticas, joia, bacana, mas é confortável você dizer isso. Então, vamos colocar na prática. Nós, como empresa, nós, como voz, o que a gente pode mudar a realidade dessa galera? Então, a gente foi mudando isso todo ano. A gente todo ano tem um planejamento anual, tem uma conversa de 3 em 3 meses para a gente se readequar, o que é a realidade, porque a minha realidade de vender também para o meu cliente há um tempo atrás é diferente de hoje. O ano passado, por exemplo, a Chico Rei teve uma postura muito de vender em volume, a um preço mais acessível, porque no mercado, para a gente, faria sentido aquilo, e fez. O ano passado, a Chico Rei cresceu quase 70%, enquanto a gente teve um mercado nosso específico de camisetas com grandes problemas de crescimento e de fechar, porque não se adequaram. Então, a gente nunca nasce pronto, eu acho que nem estou pronto hoje. Para o ano que vem, provavelmente, vai ser um propósito talvez melhor, diferente, enfim. Enquanto você passa para... Levanta a mão. Isso, para essa aqui. Eu vou fazer uma pergunta que é bem simples para vocês. Como vocês determinaram, né, o orçamento de marketing no início da operação, se der para falar até em termos percentuais, e depois que atingiu um faturamento também, se vocês determinaram um percentual do faturamento para ser reinvestido em marketing, ou seja, no início e durante a operação. Leandro, por favor. Tá. Como eu falei no início, mas com toda a dificuldade de geração da marca, geração do Instagram, todas as mídias, então chegava a 10% o nosso investimento para a marca, geração de marca e performance. Hoje nós estamos conseguindo reduzir para em torno de 7% esse número e tentar otimizar, reduzir o percentual e otimizar mais cada canal, controlando números, os dados de cada canal, melhorar a performance de cada um antes de contratar novos funcionalidades. Legal. Então, vamos dizer, você está iniciando o teu e-commerce, você não tem faturamento nenhum. Você, então, estipula um faturamento desejado, eu quero faturar R$100 mil.
e vou lá e invisto 10 mil de marketing para gerar esse faturamento. Mais ou menos assim. Sim, mais ou menos assim. Foi mais ou menos a conta que eu fiz. Tinha mais ou menos um número no começo, cara, 100 acessos, vamos ter uma conversão? Aí, mais ou menos, discutando palestras, conversas, eu acabei fazendo as contas e cheguei num número de investimento inicial, que era o meu start ali de marca. Legal. E vocês, Bruno? No meu caso, quando eu comecei, o que eu tinha dinheiro era para comprar malha. Eu não tive a sorte da Betina, né, de ter bastante dinheiro. Mas eu acho que, se eu pensar no centro de custo assim, da minha empresa, o marketing é onde eu posso fazer malabarismo, onde eu posso dar 2 cambalhotas para trás e provavelmente me esborrachar ou dar muito certo. Então, e eu acho que, e desde lá do início, algo que eu acho que a gente às vezes esquece, tem algo muito importante no marketing, é o boca a boca. O que um pode falar para o outro e pode falar para um, como eu posso crescer a minha empresa através dos próximos que estão consumindo o meu produto. E essa relação, não só com o produto, mas de propósito, faz muito sentido quando a pessoa começa a falar de você, quando ela começa a entender o porquê você existe, o que você vende, o seu propósito. Então, o boca a boca, até hoje, para a gente é muito importante. Essa relação do produto, da experiência, é muito importante. Se eu penso na Chico Rei, há 2 anos atrás, a gente tinha um investimento gigante na experiência do produto. E quando a gente começou a vender muito em escala, a gente teve que reduzir. E, num primeiro momento, a curto prazo, você não percebe essa relação do quanto você tirou. Às vezes pode ser poucos centavos que você tira numa venda, mas só que em proporção. Você pega centenas de milhares que você envia, o quanto isso custa, no final você pensa, opa, economizei um tantão. E depois de alguns meses começa a ter um reflexo negativo. Então a gente voltou atrás e falou, não, a gente tem que sempre investir em experiência, porque isso pode, em curto prazo, não ser perceptível, mas a longo prazo é o que a gente fez, a gente começar de um quarto em Juiz de Fora para ser um dos maiores do Brasil. Isso foi experiência. E sempre está preocupado com o que fazer de novo. Porque a gente tem um poeta juiz-forano, Murilo Mendes, que ele diz que são poucos os que vivem ao seu tempo. Não necessariamente nessas palavras, mas algo assim. E trabalhar com marketing digital é isso o tempo todo. Você está vivendo ao seu tempo, você está fazendo algo realmente novo. Se você pega o que todo mundo está te vendendo ali fora e você vai usar, você já passou do tempo, porque essa galera demorou um tempo para construir isso, para construir essas ferramentas. O que você está fazendo de novo, diferente? O que você está fazendo que o seu concorrente não pode copiar, ou se copiar vai demorar um tempão, sabe? Então, a gente se preocupa muito em fazer algo que talvez o outro não esteja fazendo. Legal. Seguindo nessa linha da experiência do cliente nessa porcentagem, desde o começo também, dentro da nossa marca, nós tivemos a preocupação do que encantar o cliente. E alguns custos que, às vezes, em vez de focar numa performance inicial de Google Ads ou Facebook Ads, focar assim na experiência, de mandar junto com a chave a ferramenta que o cliente vai montar uma cartinha ou mandar um tubo diferenciado com adesivo legal. Então, era um custo que em outras marcas não tinha, que o cliente não ia ter uma experiência boa na montagem, mas no nosso, às vezes ele acabava postando ou acabava contando, aquela marca envia com a chavinha. É algo que até hoje nós seguramos para não tirar. Às vezes reduz em alguma coisa para melhorar a competitividade com o crescimento, mas tem que manter pequenos detalhes, que é aí que a marca vai perpetuando, vai mantendo o boca a boca que o Bruno comentou. Há 10 anos, uma das coisas que a gente faz que mais tem retorno na Chico Rei é entregar carta para os clientes. Mandar carta, correios. Ele não espera isso, ele recebe e-mail marketing. E o nosso e-mail marketing é muito legal, vocês cadastrem, por favor. É muito divertido. Mas a gente manda cartas para os nossos clientes. E isso tem um retorno muito bacana. Isso não tem ninguém lá fora vendendo, mas é algo que tem, sei lá, há centenas de anos que a gente faz hoje e funciona muito bem. Muito bom. Fala o seu nome, a tua empresa e a pergunta. Oi, gente, eu trabalho na Whirlpool, meu nome é Carol. Venho do Brastemp e Consul, acho que todo mundo reconhece mais por essas marcas. E a minha dúvida era justamente sobre o orçamento ser pequeno, quanto pequeno seria? E aí vocês já responderam sobre os 10% dentro do faturamento e tal. Agora eu fiquei na dúvida, depois que vocês continuaram a conversa, sobre as experiências. O quanto vocês investem, então, em experiência? Porque se o orçamento é pequeno,
acredito que as mídias vão recebendo um pouquinho de cada coisa e a experiência também entra nessa divisão. E como que vocês calculam isso? De, por exemplo, 50% desses 10% é destinado a tal ou é destinado a outro tipo de canal, por exemplo? Tá. Boa pergunta, porque na realidade eu acho que ela está perguntando se a experiência entra no orçamento de marketing Também ou não. se entra ou não, e se entrar, quanto vocês destinam desse valor? Só tem uma diferença entre a Chicorrei e a Vero. A gente investe, na verdade, hoje, 7% em marketing diante da nossa receita. Desse 7%, 3,5% de afiliado. Eu estou doido para acabar com isso. Quero ficar só com os 3,5%. E investir em experiência não necessariamente entra no marketing. Tem outra relação. Isso pode estar dentro do meu produto, pode ser diferente. Então, não necessariamente experiência é do marketing. Isso pode ser do custo do produto também. E saindo de afiliados, vocês vão para que canal que vocês têm em mente? Porque a dependência de afiliados realmente não é muito saudável. Então, na verdade, dentro da Chicorrei, a gente costuma realizar alguns testes que é simplesmente tirar algumas coisas. Vou dar um exemplo. Facebook, por exemplo, hoje a gente investe 10% do que a gente investia 2 anos atrás. A gente tirou e a gente cresceu. Não fez diferença nenhuma. Tem alguns momentos que a gente não consegue mensurar o quanto eu conseguiria perder se eu sair desse aqui. Eu prefiro tira 1 mês, tira 2 meses e ver o quanto isso fez diferença lá no final das contas, sabe? Então, não tem melhor teste do que fazer isso. Do que não ter. Então, eu faria isso. Eu tiraria e experimentaria. Tiraria e experimentaria. Experimentação é chave de sucesso para marketing o tempo todo. E estar disposto ao erro, você vai errar, você vai bater a cabeça em muita coisa errada, em muita coisa, mas para acertar. Se você tiver ali pequenos acertos o tempo todo... Eu acho que o marketing é o momento que você pega a sua empresa e faz um boom nela, sabe? Ela que explode a tua empresa em algum momento. E sem arriscar, você nunca vai fazer isso. Eu não sei se eu te respondi, eu falei pra caramba. Não, mas acho foi que ótimo, obrigada. Foi isso, tá bom. Não, a questão da experiência ela é difícil você mensurar. Vamos imaginar que você tem uma verba destinada para performance, e a performance você consegue mensurar a cada dia. Você vai analisando, acessa o Google Analytics, outras ferramentas, você consegue responder se aquilo está ou não te dando retorno. A experiência é algo que você vai construindo. Então, você tem que tirar uma verba perdida, até um certo ponto ela vai ser perdida porque não vai ser mensurada ali, mas com o tempo você vai se tornar uma marca reconhecida, vai se tornar uma loja que na competição o consumidor vai preferir comprar o produto seu, vai preferir a experiência do seu produto do que ter dor de cabeça numa outra loja, ou uma outra loja que tem um relacionamento muito frio. Então, você tem que ir dosando, você tem que achar uma porcentagem que é relevante hoje e vai tirando de outros canais, como o Bruno explicou, o que ele fez, vai melhorando a performance dentro do Facebook, às vezes você vai deixando, você vai só gastando, e o retorno não aumenta. Desliga ali, puxa um pouquinho mais para a experiência, ou surpreender o cliente em alguma outra coisa, que acredito com o tempo vai se tornar uma loja conhecida, nesse sentido, já é uma loja conhecida, a de vocês, né? Mas com um plus, aí, algo melhor. Legal. Obrigada. Tem mais perguntas, gente? Aproveita que está perto. Perguntinha sobre... Você falou, Bruno, que... Meu nome é Thiago, tá? Você tem a estratégia de produção interna, mas de vocês dois, o time de performance, de marketing, se vocês internalizaram, quanto tempo desde o Go Live da loja que vocês partiram para esse caminho de internalizar esse time de marketing? Tá, acho que você levantou a bola para eu chutar, porque eu sempre tive isso interno e eu realmente não acredito isso feito fora da empresa, porque a gente tem uma dificuldade, um desafio gigante, por exemplo, de implementar a cultura da empresa, como a gente entende os relacionamentos dentro, o relacionamento com o cliente, o que eu quero para a marca, como eu construo isso a longo prazo. Então, eu realmente... As experiências que a gente teve foram ruins e eu não acredito em nada que seja fora da minha empresa hoje para construir o que é a marca da Chicorrei. O que a gente faz basicamente... Porque se a gente fosse construir uma imagem, basicamente toda essa galera que está ali fora, todos esses recursos que a gente tem para falar sobre a empresa, ele é a ponta de um iceberg tudo que está embaixo é o que você vai construir como marca, o que você vai construir como
como sensação para o seu possível cliente do que é a sua empresa. E alguém de fora construir isso para você, para mim, me parece superficial. Eu gosto que alguém construa dentro de casa, porque a gente tem uma relação que a gente parte do funcionário até chegar ao cliente, não do cliente até o funcionário. Então, eu tenho que vender o que se vive aqui realmente, o que se é construído, o que se é feito aqui dentro. E a gente percebe isso de uma maneira muito bacana, quando a gente tem uma equipe coesa, feliz, construindo algo bacana, a gente tem resultados muito positivos ali. Então, eu sempre tive isso dentro de casa. E indico que se tenha isso dentro de casa sempre. Dentro dos cursos de marketing, dos cursos que eu falei que a gente tem de marketing, por exemplo, só a produtora de vídeo que faz terceirizado para a gente. O resto tudo já está ali sem nada de pessoas, está tudo dentro da nossa casa para fazer o que a gente deseja com velocidade. Porque, por exemplo, a gente fica ali analisando métricas de hora em hora. Dia a dia, por exemplo, na Chico Rei a gente tem as metas de meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, para então cair os boletos e dar a meta do dia total. Imagina num período de Black Friday. E se eu tenho um dia um movimento que representa 15 dias, 20 dias, um mês para algumas empresas, como que eu vou depender de uma agência para promover mudanças, promover diferentes ações para um dia que é tão corrido? Então, eu tenho que ter time ali dentro para que promova a mudança o tempo todo. E a gente muda o tempo todo, a gente sempre tem plano B. Então, se der errado, eu já tenho um plano B para mover aquela meta que eu não estou batendo. Eu vou pagar um plano B para alguém criar para mim, sendo que eu posso não usar, sabe? Então, eu sempre coloco isso dentro de casa. Depende do... Eu concordo com o Bruno, nós conversamos isso ainda hoje. No momento, quando você está começando, você montar uma house, um time interno, o custo vai ser muito grande. Você ter 2, 3 pessoas de marketing, cada uma fazendo um tipo de função. Mas eu não vejo como você crescer sem ter as pessoas internas preparando o seu conteúdo, preparando todo o seu marketing melhor do que as pessoas que vivem a cultura da sua marca todos os dias. A pessoa que chega, olha a dash ali, vê o que está o resultado, o que não está, o que vai corrigir de performance ainda no mesmo dia, do que você acionar uma outra pessoa, tentar explicar o que está acontecendo, ou uma campanha que está rodando, é muito mais complexo. Então, no início, eu falo, você deve usar uma agência, alguém para fazer essa performance, mas com o tempo você evoluir para fazer internamente esse desenvolvimento de marca também. Todos os conteúdos. Hoje, o tanto de post que você tem que fazer no Instagram, no Facebook, a agência ou ela vai te cobrar muito caro, ou ela não vai te cobrar e vai fazer um post 2 por semana. Então, isso já passou um time e você perdeu a chance de vender, perde uma campanha. Então, eu sou a favor de ter internamente também. Tem um fenômeno que a gente vê, inclusive, aqui na feira, um número muito grande de serviços SaaS que se prestam a captar audiência, e a gente, como PME, olha e fica tentado e fala, porra, mas eu ouvi falar que o cara que colocou esse serviço, que plugou, gerou não sei quantos % a mais de venda, e são tantos e tantos esses serviços SaaS, que tem um amigo nosso lá do conselho que apelidou eles de SaaS-tanás, porque chega no final do DRE, comeu todo o teu lucro, né? E o Daniel também, o Nepomuceno, na primeira palestra da Pets, ele mostrou bem o quanto que isso pode consumir e te deixar uma margem negativa, né? Vocês já passaram por isso? Eu vejo que o Bruno ele é um pouco mais conservador, né? Não sei se já entrou nessa onda de ir contratando, buscando, se bem que plano de afiliados tem os seus perigos, né? Então, como vocês lidam com esses serviços? Como que foi a experiência de vocês com isso? Erros e aprendizados. Quando você vem nesses eventos, ou você fica lendo, pesquisando um pouco, parece que você está no filme lá no Wi-Fi Alpha, né? Vai surgindo ferramentas, pulo, você tem que fechar isso porque aumenta a sua conversão, isso porque vai melhorar o carrinho abandonado. E quando você é pequeno, você acha que cada uma dessas vai aumentar a sua quantidade de conversão, quantidade de vendas e acesso. E, na verdade, você acaba sobrepondo o canal. Você vai fechando mais uma, e a hora que você vê, você não está nem extraindo o máximo da primeira. Eu cometi isso, eu já caí nessa, nos últimos anos, nos primeiros anos, principalmente da marca. Eu achava que para crescer eu tinha que fechar todas as ferramentas, olhava meus concorrentes bem maiores, já usavam várias, então comecei fechando, queimei muito dinheiro,
do marketing que poderia ter usado melhor na performance. E hoje nós enxugamos essas ferramentas e estamos tentando extrair o máximo de cada uma, olhando diariamente cada conversão, de onde está vindo cada canal, para no futuro buscar com muito mais consciência, um pensamento, fechar outras ferramentas. Então, essa é uma dica que eu dou, tomem cuidados, porque sai aqui nesse corredor, está dentro do filme. Vocês vão ver o tanto de coisa que vai brotar, prometendo, e é só sobreposição de canal no começo. Eu não necessariamente satanizo eles. O que eu acho é o seguinte, que ele tem que ser um acessório à sua estratégia. Esses produtos devem ser acessórios ao que você desenvolve, porque a mudança, a reação sobre aquilo, sobre as ações que você está realizando, depende única e exclusivamente de métricas dele. Assim, quantas vezes eu já investi um rim no Facebook para ele mudar a métrica e eu perder aquilo, sabe? Então, o que eu penso hoje é o que eu estiver investindo é o que eu tenho como controlar, onde é fácil de tatear, onde eu consigo fazer essas mudanças ou controlar isso e essas ferramentas como acessórios para o que a gente desenvolve. A marca, para mim, é o ponto a se trabalhar, é o ponto a ser forte, o produto, obviamente, e essas empresas como acessórios. Não, eles não podem ser toda a sua margem, tudo que você está investindo em marketing está para esse time. É um problema aí. E quando ela for dividir, você não ficar dependendo só de um canal, porque do dia para a noite pode cair, e nós já sofremos com isso, e até você recuperar 2, 3 meses ali de faturamento, e coloca em risco o caixa da empresa. E tem que tomar muito cuidado. Então, divide entre os canais, e quando conseguir fechar a torneira em um, colocar no outro que está acertando, mas sempre mantendo uma regra aí. Legal. Temos perguntas? Ele levantou primeiro, aqui na ponta. É que elas já tinham me pedido anteriormente, tá? As damas que escolhem, eu não tenho... Oi, boa tarde. Meu nome é Jéssica e eu sou da Lapag. Eu queria saber quais são os canais para vocês que funcionam mais com investimento menor e que vocês já fizeram testes e para vocês estão funcionando agora. Começa, Leandro. Quando você tem uma marca e um produto exclusivo, o Google ele não funciona tanto para nós. Então, por um outro lado, o Instagram, Facebook, ele já tem uma performance melhor porque gera desejo. A pessoa está vendo a marca, está vendo o produto, está vendo aquela foto. Então, o Facebook é um bom canal e tem N outros, né? Você gerar acesso orgânico através de um blog também ajuda bastante. São os principais canais hoje nossos. O nosso... Mídia offline. Offline, bem pouco. Alguma coisa em exposição, que envia o produto. E gera também alguma coisa, parceria em alguns programas de decoração. Isso também ajuda bastante no fortalecimento da marca. E o espontâneo sempre é bom. Nosso 12% das nossas vendas é feito por e-mail marketing. Mais uma vez, é uma ferramenta que eu consigo controlar junto. Aliás, tem uma dica, a Dito, que trabalha com envio de e-mail marketing, são de Minas Gerais também, são ótimos, é bom demais de trabalhar com eles. Então, o nosso principal hoje canal pago é o e-mail marketing. Nós estamos melhorando bastante o nosso canal de e-mail e também utilizamos a Dito, e hoje está chegando em torno de 8% da receita. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês trabalham com marketplace? Vocês vendem em marketplace? Nós começamos com a Amazon há um mês e já trabalhamos há mais de 1 ano, 2 anos, não sei, com algumas. Foi terrível. Terrível. Mas agora está muito bacana com a Amazon. Para construir marca não é tão bom, né? Vocês também não. Para marca própria, a tendência é melhor alguns nichados que vai divulgar a sua marca, mas você ser mais um nos grandes... eu não recomendo para quem tem desenvolvimento de produto e marca própria. Legal. Eu acho que a relação é isso. Você é um entre zilhões que estão lá vendendo. Você não consegue ter uma conversa de pessoa a pessoa para conseguir levar o seu produto. O que é diferente hoje com a Amazon, a gente tem uma relação muito bacana e tem sido muito bacana para a gente. Joia. Olá, meu nome é Rafaela e eu trabalho hoje no Macro Virtual, que é um e-commerce lá do Centro-Oeste, e hoje a gente trabalha com mais de 40 segmentos. E eu vi que o nicho de vocês é bem segmentado, né? O seu para o ramo de móveis, o dele para o ramo de roupa e tal. Vocês acham que isso facilita um pouco na hora de vocês montarem uma estratégia de marketing, de criar um branding da empresa? Porque, às vezes, lá a gente fica com uma dificuldade assim,
será que a gente cria um e-commerce só de móveis e foca nele? Ou não, vamos tentar fazer um da empresa que a gente consegue divulgar os nossos 40 segmentos. Então, a gente sempre fica nesse meio termo de aí, vamos fazer um só de móveis, um só de pet shop, ou vocês acham que isso não influenciou muito? É mais assim, sentar e realmente criar uma estratégia independente do seu negócio? Não, de forma alguma. Eu acho que sempre você tem que saber com quem você está conversando, qual que é a ponta que você está conversando. Na Chicorrei, por exemplo, a gente trabalha com camisetas, mas eu tenho tantas categorias de camisetas e eu trabalho especificamente, de preferência, com cada uma dessas categorias. Eu sempre procuro diferenciar com quem eu estou falando o tempo todo. Lá na Chicorrei, o pessoal adorava falar que eu era rei do spam. Eu adorava um spam. E é terrível, é terrível. Eu evoluí, a empresa evoluiu, eles me obrigaram a isso e foi fabuloso. A gente teve uma melhoria gigante com os retornos com o nosso cliente, o investimento é menor, o tempo de investir nisso é menor e você é certeiro com a pessoa que está trabalhando. Então, sempre você tem que saber, de preferência, nome, idade, assim, para que time ela torce, o que ela gosta. Você tem que saber da vida dessa pessoa. E hoje a gente trabalha com e-commerce e a gente tem todas as informações, então a gente tem que utilizar. A gente hoje, a Chicorrei oferece o catálogo de produtos, depende de quem acessa, depende do movimento no site especificamente, como analisando venda, analisando acessos e compras. Então, o tempo todo a gente está analisando dados e utilizando dados para promover mudanças. A questão de você ter uma marca e um produto exclusivo, você consegue determinar o público. Eu te recomendaria focar inicialmente num público, comunicar bem com ele para que ele entenda o valor que você está oferecendo para ele ali de produto, e depois você vai abrindo alguns outros braços que pode ou não atingir esse público, mas em cada momento, cada categoria que ele estiver navegando no site, está conversando exatamente com aquele público. É difícil no começo você conseguir segmentar, disparar 5 tipos de e-mail marketing para cada tipo de público ou cada tipo de produto. Então, foca em um inicialmente que você tem mais aposta e vai até o fim. Aí depois você já adiciona mais um. Essa seria a minha dica em relação a isso. A gente tem observado que, na realidade, boa parte do mercado, quando a gente fala em relação à captação de audiência, está com uma metralhadora, dando tiro para todo lado, quando, na realidade, isso gera uma contribuição negativa, e a gente precisa trocar essa metralhadora por um rifle de precisão, para ser mais assertivo, dar menos tiros, afinal, o preço da bala é o mesmo. E quando a gente fala de atribuição, especialmente em referência a essa questão do SaaS, e etc. e tal, a gente precisa saber exatamente o que está trazendo de vendas e qual canal que está trazendo de vendas e ser mais assertivo com relação a isso. Temos perguntas? Aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Pedro Paulo. Eu queria que vocês comentassem sobre um tema difícil e polêmico, que são os tais influencers. Principalmente para vocês que têm uma marca pequena ou para quem está começando. Eu sei que muita gente, principalmente na área de moda, sempre pensa no tal do influencer. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa, se vocês já tiveram alguma experiência com isso e como foi. Eu acho que, assim como qualquer outro ponto que começa a ter uma grande visibilidade, fica muito caro para pouco retorno. Hoje a gente não investe mais. A gente investia 10 anos atrás, 8 anos atrás, e era bacaníssimo. Você investia um valor baixo em relação ao seu retorno, e hoje está tudo muito caro. E a maneira de mensurar isso também é questionável. Então, assim, a gente não investe mais em influencer, para a gente não faz mais sentido, e com quem eu converso também, eu tenho achado isso uma realidade para os meus parceiros de e-commerce. É bem complicado, assim, minha opinião em relação a isso, principalmente o influencer precisa ter a casa bonita, reformada para ficar postando, então chove influencer pedindo móvel, querendo em troca de divulgação, isso quase todos os dias chega e-mail oferecendo em troca, manda um móvel, estou reformando meu espaço, a troco. E é muito difícil mensurar isso. Nós optamos por pausar, nós não estamos fazendo nada, não estamos aceitando nenhuma parceria disso. E minha opinião, se você tiver, vai dosando, vai sentindo e vê se está dando retorno. Para nós não tivemos retorno nas poucas experiências. Então,
Beleza? Temos mais alguma pergunta? Boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu represento a Catral Refrigeração e Comércio, então gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro. Leandro, o produto que você vende, ele é durável, né? Um móvel, é um ciclo, digamos assim, mais longo do que o do Thiago. Então, quando a gente faz a captação de novos clientes, temos ali trabalhar no marketing para aqueles que já são clientes e aqueles que são novos clientes, né? Como é que você faz a distribuição dessa estratégia de marketing? E uma outra pergunta, no fortalecimento do branding da sua marca, no caso, ora fazemos investimento em publicidade, né, em marketing, para fortalecimento da marca, e ora no comercial, divulgando simplesmente produtos ou promoções. Como é que você também distribui isso daí no seu marketing? Tá. Sobre a nossa estratégia de marketing, o desconto, né? A questão tem que ter. O consumidor, o brasileiro, ele adora ver um desconto, ele adora ver. No início, como o nosso estoque era baixo, eu não queria trabalhar com outlet, desconto, essas questões. Mas hoje nós já trabalhamos porque é um fator decisivo para o consumidor. Ele entrar, olhar que o produto está com 20%, 30% de desconto, é algo que, para ele, ele vai querer levar aquele produto ali. Então, eu divido, isso acaba saindo da margem do produto. Isso mais influencia um pouco mais na margem e estoque, porque aí você acaba girando alguma coisa que já está travado, está ali precisando repor o estoque. Então, eu entro nessa questão, já não entra em marketing. E, desculpa, qual que era a primeira pergunta? A primeira pergunta seria, no caso, vamos supor, questão do nosso produto ser um produto de duração maior, né? Então, quanto você destina, por exemplo, à captação de novos clientes e quanto você destina para a recompra daqueles que já são clientes? No começo também é muito difícil você mensurar a recompra do produto, quanto que o cliente está comprando, mas você começa a enxergar, com o passar do tempo, que o consumidor ele tem fases de compra do mobiliário. Hoje, a maior parte do nosso público é de 25 a 35 anos e, na maioria dos casos, são apartamentos alugados. Então, inicialmente, quando a pessoa aluga um apartamento, ela precisa de um determinado tipo de móvel, por exemplo, o guarda-roupa e a cômoda para resolver aquele momento dele. No segundo momento, ele vai fazer a compra do criado mudo. Ele vai seguindo um fluxo de compra. Dificilmente ele vai comprar o apartamento todo. Então, você tem que aprender a comunicar com esse cliente, fazer um remarketing depois de um certo tempo que ele comprou, oferecendo outra gama de produto, fazer um e-mail marketing girando. Então, o cara comprou o armário, depois você dá a sequência de produto. Dificilmente ele vai comprar o armário e algo de decoração. Primeiro ele vai comprar o armário. Aí depois, na segunda compra, porque a verba dele é baixa, o crédito dele é baixo, e entre outras contas da casa que ele precisa comprar. Então, você tem que aprender a entender o momento do cliente para forçar a recompra. E a recompra está muito envolvida também na marca. Qual foi a experiência inicial que ele teve? Se ele teve algum problema com a marca, alguma coisa de avaria, que isso em imóvel acontece muito, como você tratou essa avaria. Então, são vários fatores que vai reconstruindo, que vai gerar recompra. Problemas sempre vão acontecer, principalmente imobiliário, a logística é complicado. Então, a marca tem que estar disposta e todos esses fatores vai fechar esse ciclo. Temos espaço para uma última pergunta. Quem gostaria de fazer? Aqui no chão. Tudo bom? Meu nome é Lara. Eu sou fundadora de uma marca de roupa de produção própria também. E hoje a gente tem aqui 2 marcas próprias consolidadas já no mercado depois de alguns anos de trabalho. Se vocês estivessem começando hoje nesse mercado que se expande cada vez mais, que é o marketing digital, com múltiplas ferramentas, e já que estamos aqui falando de pequenas empresas com pequenos orçamentos, vocês conseguiriam eleger, talvez, 3 canais ou ferramentas que ajudaram vocês nesse caminho, que mais ajudaram vocês nesse caminho de consolidação de marca? Se vocês conseguissem olhar para trás hoje?
Tá. Então, na verdade, eu acho que se você pegar tudo que a gente falou aqui hoje e for levar para a sua empresa, vai dar errado. A realidade da sua empresa é diferente da de qualquer outro, mesmo que seja seu concorrente perfeito. Assim. Então, a gente tem que considerar uma coisa bacana do e-commerce, é a quantidade de dados que você tem para trabalhar o tempo todo. Assim, eu até imaginei que isso fosse um tipo de uma pergunta aqui, então eu tinha anotado coisas que a gente analisa, por exemplo. A gente analisa custo de aquisição, taxa de conversão, taxa de satisfação de nossos clientes, retorno de investimento, abandono de carrinho, mas uma caralhada de informação. É muita coisa para se analisar e é muita coisa para se reagir a isso. Porque você falou o seguinte, pô, tem um tanto de coisa que aparece. Realmente, trabalhar com comércio eletrônico parece todo dia, aparece um tanto de coisa, aparece um tanto de expressão diferente, um tanto de coisa nova para você aprender. E, na prática, o quanto isso retorna, o quanto isso é viável para o seu negócio. Eu não sei quem acompanha futebol aqui, mas... se não me engano, um jogador do Palmeiras, há um tempo atrás, Zé Roberto, sempre que antes de começar o jogo do Palmeiras, ele fazia um discurso danado e ele falava lá 15 minutos, sei lá quanto, para o time entrar, e o time entrava super motivado. Aí perguntaram para o Elias, se não me engano, que era do Corinthians, e como que é isso no Corinthians? Ele falou, olha, com a gente não tem isso não, com a gente, ele ia começar a falar, a gente fala, tá chato pra caramba, vamos, bate nas costas e vamos trabalhar. E eu acho que falta isso, às vezes, né, com essa galera que trabalha nesse meio. Sabe, um tapa nas costas e vamos trabalhar? Bora lá, para de ficar criando expressão, para de ficar criando ferramenta, cheio de coisa para você trabalhar que vão arrastar a bunda no chão e trabalhar, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, entende o seu negócio e, com todo respeito, arrasta a bunda no chão. Ela já está lá, né? Eu acho que é exatamente nessa linha. Começa fazendo, não se preocupa em preparar um arsenal para poder ir para o mercado. Coloca a marca no ar, começa a rodar. E, inicialmente, eu focaria em duas coisas. Eu focaria em marca, metade desenvolvimento marca, produto, essa experiência e desejo do cliente, e a outra eu escolheria qual que é o melhor canal. Dependendo do tipo de produto, o Google vai ser um bom canal para você, dependendo, outro vai ser o Facebook. Então, você vai ter que sentir, isso sem falar que o normal, um site de geração de conteúdo, um blog bem feito, para gerar o tráfego orgânico, você não ficar na mão dele. Mas isso envolve um pouco mais dentro de marca. E é onde eu apostaria, porque senão você vai ser mais uma marca. Se você só ficar preocupado em performance, você vai ser mais uma marca. Se você só pensar em marca, inicialmente primeiro ano eu pensei 100% em marca, quase nada em performance. Eu estava focado em fazer marca, fazer parceria, colocar o produto no mercado, levava para todo lugar, tentava vender. O primeiro ano foi isso, ralação total. E depois eu comecei a entender que precisava um pouco de performance e comecei a fechar um monte de ferramenta. Foi onde eu me danei. Aí tentei por tudo achando que isso ia gerar fonte de tráfego. Foi o maior erro. Hoje estou muito mais pé no chão, tomando uma decisão de cada vez, analisando os números. Inicia por acesso, taxa de conversão, ticket médio e a receita. Você não vai ter erro a partir daí. Depois você vai aumentando. Se preocupa com o passar do tempo. Não se preocupa no começo, você vai perder tempo de venda. Essa seria a minha dica. Leandro, Bruno, muito obrigado pela presença de você. Por favor, gente, palmas para eles. A gente